Vamos dar sequência no nosso estudo. O nosso texto base hoje está no livro de Apocalipse. Vai ser o livro de Apocalipse que a gente vai estudar, então, né? Já fizemos a introdução semana passada. Capítulo 2, verso de 1 a 7, nossa leitura. Apocalipse, capítulo 2, versos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Pai, te louvamos por tua graça em nossas vidas e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a inspiração que precisamos, a unção sobre nossas vidas, para assimilarmos o conhecimento da tua palavra e que este conhecimento venha, Senhor, juntamente com a unção do Senhor, para colocarmos eles em prática. Aviva nossas vidas, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vamos fazer um estudo do livro todo de Apocalipse, decidimos que é assim que vai ser. Nós, inclusive, temos um livro que tem nos dado um norte. Nós vamos estudar igreja por igreja aqui, então nós vamos nos deter um pouquinho, talvez ficar quase uns 2 meses, né? Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Pérgamo, e mais à frente nós vamos acabar entrando também na doutrina das últimas coisas e tudo mais. Então, é assim que a gente vai caminhar. Éfeso, a igreja que deixou de amar. A igreja que abandonou o seu primeiro amor, a igreja que Jesus diz, olha, eu tenho uma coisa contra você. Volta ao teu primeiro amor, e Jesus ele usa a expressão arrependa-te. E arrependimento a gente tem que ter com relação ao pecado. E o que nós entendemos é que se não há amor, é que nós estamos em pecado e precisamos de arrependimento, porque Deus é amor e o Espírito que Ele envia sobre nós e dentro de nós, para habitar em nós, é o Espírito de Deus, que é amor. Então o crente, ele não tem desculpa para não amar, ele é obrigado a amar, porque Deus é amor, e você é e foi capacitado pelo Pai a amar. É só uma préviazinha aqui, mas vamos lá, né? Esse é o versículo chave. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Um dos momentos mais críticos da vida cristã, e nós entendemos, é quando nós enfrentamos algum tipo de esfriamento espiritual. Quando nós percebemos o esfriamento espiritual, muitas vezes somos capazes de perceber que há um esfriamento espiritual na vida da igreja, no coletivo, mas muitas vezes não conseguimos perceber o esfriamento pessoal que há dentro do nosso próprio coração, que isso acontece muitas vezes aos poucos. E nós precisamos aprender a identificar esse esfriamento em nossas vidas, para poder sair o mais rápido possível dessa fase. E aqui em particular, Jesus está cobrando a igreja de Éfeso, que havia
que o seu amor havia se esfriado, o amor da igreja. Nós encontramos relatos no Antigo Testamento de esfriamento pessoal, esfriamento espiritual, tanto de pessoas como da nação toda de Israel, que acabou sendo levado para o cativeiro. Houve um esfriamento. E nós, portanto, precisamos aprender a identificar quando nós estamos percebendo nosso esfriamento. E quando que tem algumas luzinhas que vão acendendo, ou que vão apagando. Não sei se vão acendendo ou se vão apagando, não é? Deixo de orar, perco a motivação para algumas coisas, para a leitura, para a prática, para perdoar. A gente acaba relativizando algumas coisas. A gente tem que perceber se isso não faz parte de um esfriamento espiritual que já está talvez acontecendo com a gente. As igrejas que nós vamos estudar aqui, todas elas foram, em algum momento, igrejas fervorosas no Senhor e na obra, de fervor, de que não negociavam os valores ou os princípios aprendidos. E hoje essas igrejas não passam de ruínas. Lá na Turquia, na Europa, em outros lugares, não tem sido diferente. Lugares onde o mover do Espírito chegou e fez um alvoroço, estão precisando de um novo despertamento espiritual. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 18, verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso já é uma demonstração, uma preocupação de Jesus, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, né? Portanto, o alvo dessa nossa lição hoje, uma aplicação para as nossas vidas, é que ao estudarmos que nós possamos nos sentir motivados a perseverar na fé, perseverar na irmandade, perseverar na doutrina, no compartilhar e no praticar a palavra do Senhor. Mas, acima de tudo, fazer tudo com amor. Hoje de manhã estava participando do ofício fúnebre do nosso querido irmão Humberto Darim. A gente tinha assim uma amizade gostosa, nós entramos na mesma época para o Ministério Pastoral e a gente pôde ouvir ali um testemunho lindo. Darim, ele era apaixonado por Jesus, não apenas apaixonado por Jesus. O pastor Humberto, ele era apaixonado em compartilhar da revelação que ele teve de Jesus. Então, o testemunho que a sua esposa deu, a Edith, é de que ele não perdia uma oportunidade. Quando as pessoas de telemarketing ligavam para ele para vender plano de celular, ele ouvia e depois ele sempre perguntava: olha, você conhece Jesus? A gente acha que a gente está incomodando as pessoas, que nós não podemos entrar nesse plano. Mas pensa, quantas vezes você e eu já fizemos isso? Ele ia num banco, numa fila de banco, e ali ele perguntava: você já conhece a Jesus? E agora, quando ele estava sendo internado, e ele veio a óbito, ele pergunta o que ele estava fazendo, orando pelas enfermeiras. Isso é o quê? Eu creio que isso é fruto de uma chama, da importância que a gente aprende quando Jesus Cristo entra na vida da gente. E quando a verdade de Deus é revelada a nós. Porque muitos de nós fomos criados com a verdade não revelada acerca de Deus, acerca da graça de Deus, acerca dos nossos pecados. Todos somos pecadores e sabemos para onde o pecado nos leva.
Mas quando nós temos a revelação da graça de um Deus que é amoroso, que é misericordioso, que perdoa e que nos enche de esperança, de salvação, nos traz a boa notícia de que tem um lugar preparando para nós, nós não podemos ficar isso só para a gente, até porque a gente tem que compartilhar isso. Então, que essa lição possa nos motivar, né? Então, nós vamos entrar aqui na questão da igreja de Éfeso. Quando o assunto é Éfeso, tudo é maximizado. Éfeso era a maior cidade da Ásia, ele tinha o maior centro comercial. Éfeso também tinha o maior porto marítimo. As maiores inovações arquitetônicas faziam parte da cidade de Éfeso. Tudo era grande em Éfeso, as maiores manifestações religiosas, com altares ao imperador, adorações explícitas a Eros, que era a deusa da sensualidade, escolas de magia, o grandioso templo de Diana, né, cuja veneração era mesclada com as prostitutas cultuais que ficava à disposição dos devotos. Tudo isso fazia parte dessa cidade, e a igreja nasce nesse contexto, no contexto de luxúria, um contexto devasso, e a mensagem de Cristo chega na cidade e nasce a igreja de Éfeso. E essa igreja nasce para fazer a diferença e para trazer, sim, um transtorno para todos os moradores ali. Sem dúvida, foi uma das igrejas que mais oportunidades acaba recebendo em termos de doutrina e amor. Uma das igrejas que mais recebeu atenção no quesito de doutrina e de amor. Isso que a gente vai ver aqui, fruto do amor de Paulo, Áquila, Priscila, Apolo, todos esses nomes de calibre, que são homens e mulheres, fizeram parte da história dessa igreja. Em Atos capítulo 19, versos 1 e 2, diz assim: aconteceu que, estando Paulo em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando-se ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí segue a leitura, e lá no verso 8 do mesmo capítulo, 19:8, diz o seguinte: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então veja, na opinião de alguns comentaristas, não seria exagero afirmar que Éfeso teria sido cenário da primeira escola teológica da Ásia, onde Paulo fica aqui fala, nosso texto fala por cerca de 2 anos, mas provavelmente, Paulo já estava lá durante um tempo, provavelmente por mais de 2 anos. A Bíblia de aplicação pessoal diz o seguinte: Paulo discursou em uma sala de conferência na escola de Tirano. Tais salas eram usadas de manhã para o ensino da filosofia, mas permanecia vazia durante o período quente do dia, aproximadamente das 11 às 16 horas. Em razão de muitas pessoas não trabalharem nesse horário, nesse período, então eles poderiam ir lá para ouvir a pregação de Paulo, e sendo, portanto, a igreja de Éfeso receptora de um dos maiores tratados teológicos escrito por este homem. Aprendendo ali aos pés desse homem. Lembrando que Paulo, eu acho que, não sei se na carta aos Filipenses eu fiz a citação de Paulo, de que o apóstolo Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo era para ser um jurista, era para ser um jurista do tempo, do nosso tempo, uma pessoa que fosse um membro do STF, né? Ele foi preparado para isso.
Inclusive, alguns comentaristas dizem que ele teve que ter duas conversões, né? Primeiro foi a sua conversão a Cristo. Depois, Paulo tem que passar por uma conversão teológica para aprender a Cristo. Então, esse era um homem totalmente preparado. E esta igreja, só esta igreja, ficou contando com o ensino desse homem por mais de 2 anos. Então, não seria assim nenhum exagero dizer que essa igreja, ela teve a sua escola teológica, primeira escola teológica ali. A igreja de Éfeso ainda foi pastoreada pelos melhores discípulos de Paulo. Em Timóteo 4,12, fala que, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. E se você for lá no livro de Atos, você vai ver quem que é Tíquico. Tíquico, ele é um dos companheiros mais leais de Paulo. Acompanhou Paulo na consolidação das igrejas na Grécia. Eram homens da confiança de Paulo. Paulo também mandou Timóteo. Timóteo também fazia parte do time de Paulo e daqueles que pastorearam essa igreja. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 3 a 5, olha o que ele disse para Timóteo. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, eu te roguei, a Timóteo, que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim, antes que promovem discussões do que o serviço de Deus, discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, Paulo deixa Timóteo que foi preparado por Paulo para assumir, inclusive, o seu próprio posto. Quando ele fala, é para Timóteo que Paulo diz, olha, guardei a fé e tudo mais, está-me reservada a coroa, combati o bom combate. É para Timóteo que Paulo está ali passando o bastão a uma próxima geração de crentes. Então, a igreja foi fortalecida ainda por João, o que escreve Apocalipse, pastoreou a igreja de Éfeso, o apóstolo do amor, que escreveu o seu evangelho e as suas 3 epístolas, né, conforme descreve os pais da igreja, Irineu e Eusébio. Vão falar que que Éfeso teve influência também deste homem. Então, veja, uma igreja que tinha doutrina, que tinha ensino, tinha teologia, uma igreja que tinha o apóstolo que morre é claro, depois ele vai para a ilha de Patmos, mas pastoreou essa igreja. Então veja quanto que essa igreja recebeu. Quanto conteúdo espiritual essa igreja recebeu. E por conta dessa atuação intensiva, um grande impacto na cidade e em toda a região, que está registrado aqui no livro de Atos, capítulo 19, verso 24 a 27. Veja assim, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-o juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Veja o tamanho da influência que essa igreja exerce através do ministério de Paulo. Toda a Ásia, esses homens aqui, essas pessoas estavam preocupadas que o negócio deles agora iam cair em descrédito. Versos 19 e 20 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimavam diante de todos.
Calculado os seus preços, achou-se que montavam 50 mil denários de livro de magia, livro de ocultismo. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Essa era a influência da igreja na cidade de Éfeso. O evangelho foi disseminado por toda a Ásia. Atos 19:10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, veja qual era o alcance, a potência que essa igreja tinha desses homens que ensinaram o evangelho. O que essa igreja recebeu? E aí nós entrando aqui agora no mistério dos anjos da igreja, porque Jesus está escrevendo aqui, endereçando a sua carta às 7 igrejas, né? E Champlin, então, ele vai dizer o seguinte, que essas cartas, elas se constituíam exclusivamente das próprias palavras de Cristo. Era diferente das parábolas que os apóstolos, os evangelistas foram tendo de memória, essas constituíam exclusivamente do próprio Senhor, diferentemente das outras, das epístolas e tudo mais, essas vieram diretamente do céu, depois de ele haver ressuscitado e glorificado. Então, esse é um ponto importante que Champlin destaca para a gente. As palavras de Jesus são apresentadas de modo tão impressionante que são particularmente dirigidas às igrejas, de modo que fica entendido que nessas cartas algo de solenidade e importância incomuns estão ali para ser observadas. E chegam inclusive com admoestações 7 vezes reiteradas às 7 igrejas que ele escreve, e que devemos ouvir e guardar no coração. Já que temos, e aí ele vai dizer, Champlin comentando assim, já que temos ouvidos para ouvir, então nos é recomendado que ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Então precisamos prestar atenção àquilo que Jesus está falando com a igreja aqui, porque hoje nós somos essa igreja. Nós podemos, em algum momento, nós nos identificamos com alguma dessas igrejas, ou com todas até. Não é? A revelação que João recebeu para a igreja de Éfeso, na verdade, visava toda a igreja cristã, em outros lugares e em todos os tempos. E nós podemos discernir essa verdade por 2 ênfases mencionadas no final da carta. Primeiro, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E em Apocalipse 1:20 diz, Jesus é o soberano que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Né? É uma referência à liderança espiritual de Cristo sobre a sua igreja. E a igreja de Cristo não são apenas 7 igrejas de uma região. Jesus, ele tem a sua igreja, né? É ele que sustenta. Os comentaristas propõem sobre a questão dos anjos. João escreve aqui, né? Ao anjo da igreja. Então, alguns comentaristas propõem várias explicações. O comentário bíblico da Vida Nova diz que alguns acham que os anjos representam os pastores da igreja. Mas, para outros, a maneira mais plausível seria entender os anjos das igrejas como em relação à própria igreja, em relação ao seu Senhor. A igreja seria o anjo, a igreja, no geral, seria o anjo da igreja. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela comenta o seguinte, a proeminência de anjos no Apocalipse apoiaria a seguinte ideia: ele caminha entre os 7 candeeiros, numa alusão clara à igreja, seus membros, o povo de Deus, chamados para resplandecer a luz de Cristo na vida perante esse mundo nas trevas. Então é o corpo, esse seria o anjo. A Bíblia de aplicação pessoal diz que alguns dizem que eram anjos designados para guardar as igrejas, anjos mesmos, que cuidam. Deus dá ordem aos seus anjos, nós sabemos que nós não temos força para nada, mas o que nós fazemos, e os anjos estão na ordem do Senhor. No entanto, como contém repreensões,
porque ela tem repreensão. Então não poderia se tratar de anjos celestiais. Então o mais plausível mesmo é que eram líderes responsáveis pela vida e pela missão da igreja, né? Champlin ainda comenta que o ensino que temos aqui, ele é mais profundo e que nós devemos focar no princípio ensinado aqui, que é a igreja cristã não está sozinha. Ela conta com a ajuda de grandes protetores. O Senhor intercede pela igreja, Ele está à destra do Pai, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Deus dá ordem aos seus anjos, ou seja, o princípio é que a igreja, ela é assistida, ela é protegida, a igreja de Cristo, esse é o princípio que nós devemos nos ater. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz o seguinte, na parte B do versículo, vou ler o versículo todo, mas é a parte B que eu quero focar. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, essa parte, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E esta é uma palavra que Ele tem dito, é Jesus que está dizendo à igreja, que é a igreja aos hebreus, né? Mateus 28, 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, de maneira que o Senhor não nos deixa, de maneira que o Senhor nos assiste todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o fato é, com relação aos anjos, o princípio que nós devemos guardar aqui é esse: a igreja não está desassistida, nunca será desassistida. A igreja do Senhor, ela está assistida pelo próprio Senhor, dando ordem aos seus anjos, estabelecendo uma liderança para cuidar da igreja. Então a igreja não está sozinha. E aí, algo para nós pensarmos, né? A igreja não está desamparada. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Somos o corpo de Cristo. Você não está desamparado. Só fica desamparado quem decide andar sozinho, por sua conta e risco. Aqueles que procuram viver em comunhão, procuram viver em comunidade, procuram compartilhar das lutas, das dores, das tempestades, dos momentos, dos bons também. Pode chamar a gente para os bons também, né? Para aniversário, coisa boa também. Nós estaremos sempre assistidos. O Senhor nos deu uma igreja, o Senhor nos deu um Espírito Santo que intercede por nós, o Senhor nos deu a irmandade, e nós não somos todos iguais, não temos todas as mesmas preferências, mas temos todos o mesmo Salvador, que é Jesus Cristo, que cuida da gente. Portanto, João reconhece aqui Jesus, né, glorificado, falando com ele, enquanto caminha entre as igrejas, assim também o Senhor se revela a nós e se revela ao mundo por intermédio da sua igreja, da qual você e eu fazemos parte. Então, no primeiro momento, tivemos uma visão panorâmica da cidade de Éfeso, como que funcionava, em que contexto a igreja nasce, o quanto que ela recebe de conteúdo espiritual, o quanto que ela recebe de amor, de teologia, de prática, e com relação às cartas e aos anjos, e aí nós vamos entrar aqui nos últimos 2 pontos do estudo de hoje: os elogios e as repreensões. Vamos começar pelos elogios, né? Vamos ser elogiados. Aleluia, glória a Deus, a igreja de Deus. Gente, deixa eu fazer uma propaganda aqui. Sábado, nós vamos ter a nossa marcha para Jesus. Nós vamos, sábado agora, dia 13, vamos sair aqui da Praça Santos Andrade. A previsão de saída em torno de 10 horas, mas a concentração já a partir das 9 horas, o carro vai estar lá.
Geralmente nós saímos ali da Praça Santos Andrades, que fica perto do Hotel Mabu, com o caminhão, que é o caminhão que abre a marcha, o caminhão da Sara Nossa Terra. Então nós sairemos dali. Então é um momento que nós temos, é um momento cívico em que nós podemos proclamar o nome de Jesus Cristo, cantaremos o hino nacional e nós poderemos... É dia 20? Eu falei dia 13? Está gravado aí que eu falei dia 13? Eu só falei para saber se vocês estavam prestando atenção. Vocês não sabiam disso? Que hora que eu fui encontrar para fazer propaganda, hein, gente? Vamos. É bom que fica descontraído, né? Então, vamos lá, né? Isso mesmo. Os elogios. Apocalipse 2:3, Apocalipse 2:3 e verso 6. Tens perseverança, suportaste as provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Verso 6, tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, quais eu também odeio. A Bíblia revela tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo, que os servos de Deus sempre enfrentaram oposição. Sempre enfrentaram oposição. Forças das trevas, levante do mal. Quando a gente olha para a história de Abraão, Jacó, Davi, tantos outros, Moisés, tantos, e no Novo Testamento também nós vamos ver esses homens tendo que se reinventar. Jacó, já pensou? Jacó sai de casa com uma mão na frente, outra atrás, é enganado pelo tio, e depois o irmão quer matar. Sempre vai encontrar oposição. O povo de Deus, a vida do povo de Deus é uma luta, por isso que tem vitória, porque é luta, mas o Senhor nos garante a vitória. Então, desde o início, aqueles irmãos, eles tiveram que enfrentar lutas, desafios, superar desavenças entre si, resistir à sedução das heresias que se encontravam na época, perseguição do paganismo, tudo mais, né? E o pior de tudo, tiveram que combater essas investidas desses falsos mestres e falsos apóstolos, que é identificado aqui, que Jesus elogia, dizendo, vocês fazem bem, porque foram bem treinados, tinha teologia, tinha conhecimento, mas aí a gente vai perceber que não é só conhecimento, não é só ter a doutrina correta, não é só conhecer-o corretamente, porque se não tiver amor, eu nada serei. Se não tiver amor, eu nada serei. É o que diz a palavra, né? É o que diz a palavra. Então veja, portanto, então, o Senhor, ele via nessa igreja inúmeras virtudes que Jesus destaca. Ele diz, eu conheço as tuas obras. O Senhor elogiou o testemunho da vida, a devoção, o empenho da igreja, o compromisso que a igreja tinha. Conheço o teu labor, as tuas obras. É uma igreja que era operosa. Ele diz assim, conheço o teu trabalho, compromisso que eles tinham com o Evangelho, no empenho em divulgar o Evangelho. Nós lemos aqui que esse Evangelho ele chegou a toda a Ásia, que aqueles que pregavam uma falsa religião estavam preocupados que o negócio deles estava minguando. Então o Senhor disse, eu conheço, vocês são esforçados, vocês têm obras, vocês têm plano, vocês têm um bom plano de ação. Ele diz, conheça a tua perseverança. Eles seguiam a Cristo num contexto de perseguição, e é um contexto de perseguição religiosa, perseguição cultural, e perseguição política também, e eles eram perseverantes mesmo assim. Não era tarefa fácil, requeria paciência, persistência, perseverança, constância, fé, dedicação, amor. Claro, eles tinham aquele apóstolo ali que estavam junto com ele, mas precisava de tudo isso.
Mais que isso, ele diz: olha, eu conheço que você, a repulsa que você tem por homens maus. Homens maus, uma referência aos ímpios, né? Falsos mestres que tentavam corromper a fé do povo, gente que misturava o evangelho com misticismo, com filosofia, com todas essas coisas, né, induzindo na mente dos incautos uma vida cristã de libertinagem. Então ele vai dizer: eu conheço que vocês, né, o combate que vocês fazem, conheço o zelo pela doutrina, né, a reprovação pelos falsos mestres. Por quê? Porque conhece o verdadeiro. Quando eles falam mentira, vocês se levantam e falam: não, está errado isso aí. Vocês têm colocado à prova, né, aqueles que se dizem apóstolos, têm reprovado, porque o ensino, conhecem o ensino verdadeiro, colocam à prova a doutrina daqueles que ensinavam de modo que contrariava a doutrina dos apóstolos. João, inclusive, ele vai escrever isso aqui, né, sobre os falsos mestres. Na primeira carta de João 4, de 1 a 3, é uma referência aos falsos mestres, né, a qual Jesus está aqui chancelando aqui aquilo que João escreve na sua carta, na primeira carta. 1 de João, capítulo 4, verso de 1 a 3, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Esse espírito já está no mundo. Então, o Senhor conhece. É um povo que tem conhecimento, que estuda, que lê, que se dedica. E ele diz também: conheça a tua fidelidade, vocês que têm perseverado no meio de tantas provações e sofrido pelo nome de Cristo. A despeito dessas perseguições, que eles não perderam a fé, não perderam o entusiasmo, nem a coragem de continuar pregando. O apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 2 e 3, ele diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E isso a igreja de Éfeso fazia, e fazia com excelência, fazia com perseverança. E aqui em Apocalipse 2,6, ele diz: conheço a tua rejeição quanto aos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Champlin diz o seguinte, Champlin faz um comentário sobre os nicolaítas. Ele diz que não há certeza absoluta quanto à identidade dessa seita, que é apresentada, mas ele apresenta algumas ideias centrais a respeito dessa seita. Uma seita de natureza libertina, heresia que usava a graça como desculpa para encobrir o pecado e a impureza, para viver de qualquer forma. Muitos intérpretes identificam os nicolaítas como os seguidores de Balaão, ávidos por lucro, e outros ainda supunham que faziam parte da heresia gnóstica. Era bem possível que fizessem parte dessa heresia, porque eles viviam de qualquer forma, nada era pecado para eles. Lembra que nós tratamos na carta de João sobre o gnosticismo, que para eles o pecado estava na matéria, e que a alma que pertencia a Deus e que é pureza não podia se contaminar, porque só a matéria que se contaminava quando pecava. Então eles deitavam e enrolavam. Então essa doutrina dos nicolaítas provavelmente fazia parte dessa seita, dessa heresia gnóstica. Além disso, eles gostavam de exercer preeminência e domínio sobre a vida das pessoas, sobre a liberdade das pessoas. E Paulo contestou nos seus dias aqueles que tentavam dominar os cristãos, pretendendo ter uma pretensa espiritualidade maior, conhecimento maior. Está lá em Colossenses capítulo 2, versos 8, olha o que diz. Coloca lá, Colossenses 2,8.
Travou? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em Colossenses, capítulo 2, versos 21 a 23, diz assim, nesse mesmo contexto, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos de doutrinas de homens. Todas essas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, culto a si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum com relação à sensualidade. Mas eram pessoas que estavam tentando impor um domínio. Então Paulo combatia essa leva de falsos mestres que atribuía para si um nível de espiritualidade maior. Nós somos maiores que vocês, muito acima dos crentes comuns, achando-se no direito de exigir coisas que eles mesmos não estavam prestes a cumprir. E eles tratavam então com filosofias pessoais, coisas que o Evangelho mesmo não autenticava. Mas os cristãos de Éfeso, então, eles discerniam essa artimanha, eles conheciam, rejeitavam a conduta, e isso agradou o Senhor. E é uma pergunta para a nossa reflexão aqui nesse penúltimo ponto do nosso estudo. Como que você tem observado a si mesmo e a igreja? Com relação a todos esses elogios, temos obras, temos perseverança, temos conhecimento, reta doutrina, conseguimos discernir os homens maus e botamos para correr, reprovamos aqueles falsos mestres que se levantam. Então, é uma pergunta, né? Como que nós nos comportamos, né? E quais desses elogios o Senhor também poderia fazer a você e a mim? E em quais precisamos melhorar? É uma igreja que Jesus está elogiando. Quem não queria ser uma igreja como essa? Uma igreja que tem uma mensagem portadora para impactar Curitiba inteira e região metropolitana. Mas tem a advertência do Senhor, tem a repreensão do amor. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Você se lembra que eu dei aqui um exemplo, eu não sei se foi na aula passada, ou numa outra, de uma garrafa com 1,5 litro de água pura, foi, né? 1,5 litro de água pura. Alguém disse que continha cerca de 30 mil gotas de água. Aí a pessoa foi lá e pegou uma gota de água da sarjeta e colocou dentro do vidro de água pura e perguntou: quem quer beber? Uma única gota contra. Então, veja, aqui Jesus tem uma única coisa contra a igreja. Ele diz: tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa é uma repreensão de Jesus, né? Você conhece o ditado, nadou e morreu na praia? Então, assim parece que tem sido aqui o destino desse povo aqui de Éfeso, que após tantos esforços no sentido de perseverar na fé, acabou transferindo toda a aversão que tinha pela heresia para aqueles que pensavam ser diferente deles. Perseverou na doutrina, mas se esqueceu de perseverar no amor. Perseverou na luta, na reta doutrina, mas deixou esfriar o amor da maneira como defendia a sua fé, deixando de falar do verdadeiro amor.
Efésios capítulo 4, versos 13 a 16 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que o induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se eu não tiver amor, tem que ter amor, né, gente? Aqueles crentes querendo ser corretos se tornaram ásperos e rudes, tais como os fariseus do tempo de Jesus. E nós corremos o risco, gente. É a igreja, está falando da igreja, está falando de mim, de você, está falando da gente aqui. Perseverar na sã doutrina, praticar é fundamental para o nosso progresso espiritual, mas tudo perde o valor se não agirmos com amor. Não é o conhecimento teológico, mas o amor, a marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. João 13, 34 a 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se deixarmos de cultivar o amor, mesmo exercendo a maturidade cristã na nossa conduta diária, estará tudo perdido. Vai perder o valor, perdemos tudo, né? As pessoas precisam ver o amor de Cristo em nós, para que as nossas palavras causem impacto na vida delas. Até mesmo Deus se alegra mais com amor do que demonstrar a Ele de outra forma, como realização. E nós temos o exemplo aqui de Marta e Maria, né? É claro que Marta, ela estava exercendo o seu papel importante. Você está rindo e você já está fazendo bullying aí. Está fazendo bullying. Com você, Marta. Ah, é? Não, mas aqui é Maria. Claro que nós entendemos o papel de Marta. Não tem nada de errado, ela estava fazendo, o papel dela estava certo. Jesus aproveita para trazer um ensinamento, porque Maria, ela escolheu estar ali fazendo sala para o anfitrião. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se eu convidar você para ir em casa para um almoço ou para um jantar, quem vai fazer sala para você vai ser a Kênia, que eu que vou fazer o jantar para você. Eu vou ser a Marta, ela vai ser a Maria. Quando vamos agendar, hein, minha gente? Jesus disse então para essa igreja: lembra-te depois de onde caíste. Alguém já disse que nós precisamos trazer à memória não apenas aquilo que traz esperança, como está escrito em Lamentações, mas também aquilo que nos faz perder a esperança, para que a gente possa ser levado ao arrependimento. Onde paramos de amar, devemos recomeçar dali. Jesus diz: arrepende-te. Arrependimento é mais que uma emoção, mas é uma decisão. É a decisão de, ao identificarmos que nós estamos fazendo errado, começar a fazer o certo. Lembrar-se de onde caiu e decidir-se voltar lá daquele ponto e recomeçar. Porque se não for assim, vai ser só remorso, que acaba entrando naquela roda que vai e que volta e que vai e que não para nunca mais.
E Jesus diz, né, não se deixe esfriar, volte à prática das primeiras obras. Volte à prática das primeiras obras. Hoje, no final do culto fúnebre, hoje, do pastor Humberto, eu não lembro o nome do pastor que deu uma palavra, uma breve palavra no final. Ele disse, eu sou pastor da Igreja Batista tal. Ele diz, eu sou, você está dizendo que ele é, então ele deve estar em exercício. Agora, o que ele vai dizer depois disso foi assim, eu já fui pastor dessa igreja aqui por 10 anos, na época do bispo Wilbur. Passou o bispo Richard, o bispo João Carlos já está aposentado, e este homem continua na ativa. Continua, já que existe o fôlego de vida, ele não vai usar a gasolina que tem só para queimar a gasolina, ele continua testemunhando da graça, do amor. Volta à prática das primeiras obras, ministério que Deus nos deu, a gente não deve, vamos levar, claro, dentro das nossas limitações e possibilidades, que o Senhor mesmo proporciona para a gente. E verso 4, e no final aqui diz, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. O fato é que sem o amor não há brilho, né? Infelizmente, apesar da advertência, a igreja de Éfeso deixou se esfriar, porque deixou de amar. Aí a mesma pergunta, será que para você e para mim, e para a igreja, será que nós merecemos algumas dessas repreensões de Jesus hoje? Será que isso nos toca hoje? De que maneira que nós temos demonstrado amor pelo nosso próximo? E aí por diante, né? Conclusão, irmãos. O Senhor termina com um conselho e com uma promessa. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Jesus deixa claro para a gente que existe um prêmio para quem perseverar. Mas também é certo que só existe vitória porque existem lutas e batalhas que precisam ser travadas e ganhas no reino espiritual. A vida cristã impõe uma batalha constante contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo e até contra nós mesmos. Muitas vezes o maior inimigo é nós, somos nós, né? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, e que esses dois moram dentro de nós, habitam em nós, esses dois, o homem espiritual e o homem carnal, fazem parte de nós. Nós gostamos de um churrasquinho, nós gostamos de uma cama quente, nós gostamos de conforto, mas em algum momento a gente tem que decidir por aquilo que é principal nas nossas vidas. É claro que à medida que nós podemos e temos condições de proporcionar conforto, nós devemos fazer, não tem nada de errado em ter conforto. Abraão foi um dos homens mais ricos, e Jó então, não tem nada de errado, mas nós devemos abrir mão daquilo que é primordial e que não pode ser negociado no reino de Deus, né? É claro que existem nossas fraquezas, nossas limitações, Deus conhece todas elas, Ele foi tentado em tudo. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante de Deus nossas vidas. Pai.